galera, tudo bem? Como eu disse para vocês, eu voltaria depois da coletiva lá, a imprensa do Romero Jucá, para dar o meu pitaco, a minha opinião final a respeito de toda a polêmica de hoje com os grampos lá do tal Machado. Bom, infelizmente percebemos que Romero Jucá não conseguiu se explicar muito bem ali. Ele titubeou, tava meio nervoso. Eu não sei se era por causa da galera do PT que tava ali pressionando pra caramba, a galera gritando ali na frente, alguns levantando umas plaquinhas de ordem ali atrás, comparando o Jucá com o Cerveró, que tem uma diferença bem grande ali. Não estou defendendo o Jucá, deixo aqui já enfatizado, vou deixar minha opinião do dia aqui, então, que fique claro, que já deram um comentário lá no outro vídeo lá, me deram uma carcada lá, falando umas besteiras, mas então fica claro aqui, não estou defendendo o Jucá. Só estou dando o meu pitaco como cidadão comum, como eu deixei claro para vocês desde o primeiro vídeo. Bom, os argumentos dele não foram suficientes. Ele acabou pedindo afastamento ali do ministério, mas não foi por livre e espontânea vontade, tá, gente? Foi por livre e espontânea pressão, tá? O Temer pediu para que ele fizesse isso, para que ele não precisasse o demitir, porque o Temer, diferente da Dilma, né? Ele fez certo. Ele tirou um ministro que iria atrapalhar os planos do governo com relação à economia. Ele era a ponte forte do Temer ali no governo. Ele perdeu essa credibilidade. Ele não ia ter condições de fazer o serviço que ele precisaria fazer para levantar a economia depois de uma bombástica dessa, como foi a de hoje. Mais diferente da Dilma, né? O Jucá, desculpa, gente, o Temer agiu corretamente, contido, como sempre. O Temer tem esse jeitão dele de não alarmar, de não falar nada antecipado, ele meio que deixa as coisas enrolando e parecer que soa tudo natural. Então, ele fez com que o Jucá se afastasse ali para não ficar tão feio uma demissão, até mesmo porque o Temer tem o seu apreço ali pelo Jucá, pessoalmente, não só politicamente. Mas vale lembrar, gente, como eu disse no outro vídeo, que a gente não viu esse alarde todo, né, quando os ministros e todos os parlamentares do governo Dilma passaram a ser investigados pela Lava Jato e começaram a sair grampos e não sei o que, né? Mas vale a gente lembrar que aconteceu parecido no Ministério Dilma, que foi com o Mercadante. Foi bem parecido com o que aconteceu com o Jucá. Mais diferente de tudo isso que aconteceu agora com o Jucá, a esquerda estava até já querendo protocolar a prisão do Jucá por causa desse áudio que eu ainda não tenho a minha opinião formada com relação ao áudio, até onde ele é legal. Porque que eu saiba, um áudio só é legal quando ele é liberado juridicamente. E esse foi um áudio particular feito pelo Machado. Mas quando isso aconteceu com o Mercadante, diferente do que o Temer fez aí, em forçar o Jucá a se afastar do ministério e deixar na mão do interino por hora, provavelmente o Jucá não volte, a Dilma, como Mercadante, o protegeu com unhas e dentes. Ela não deixou que falassem que o Mercadante era tudo aquilo. Ela protegeu ali o Mercadante com unhas e dentes, mesmo sabendo que ele não era querido e que não daria certo o Mercadante, mas que ele tinha perdido, ou melhor, ele nunca teve, né? Nenhuma força ou sequer algum prestígio ali, vamos ser bem sinceros. E ela sempre gostou de chamar os delas de heróis, né? Assim como ela chamou Genuíno. Então, assim, ó, essa atitude, então, fica aqui a minha opinião com relação ao Temer, mesmo que tenha sido, acho que, até um pouco doloroso para ele,
essa destituição do Jucá, do Ministério do Planejamento aí, mas mostrou que, diferente da Dilma, que ele está colocando uns quilômetros aí de diferença nas atitudes dele com as atitudes da Dilma. Ele prova que ele está preocupado realmente em levantar a economia, porque ele sabia que não adiantava insistir no Jucá, porque ele não ia ter mais como fazer esse meio de campo ali para que a economia alavancasse. Ele perdeu a credibilidade. Foi bombástico tudo que aconteceu nessa segunda-feira aí. Então, por hora, Temer, eu acho que você acertou, agiu bem. Deveria ter tido mais pulso, deveria ter demitido o Jucá depois de tudo isso. Mas, como sempre contido, não deixou de tomar a sua atitude correta, que foi tirá-lo do ministério, mas de uma forma mais amena, menos feio pro Jucá. Vamos aguardar as cenas desses próximos capítulos e o que acontecerá com o Romero Jucá. Agora eu tenho uma pergunta. E essa pergunta minha vai pro Janot. Eu não entendi o porquê, Janot, depois de 2 meses que você já tinha essas gravações, depois de 2 meses que isso já estava com a PGR, você solta o áudio num dia assim, tão, entre aspas, especial que seria? E justamente para a Folha. Por que a Folha de São Paulo? Porque a Folha de São Paulo foi a primeira a dar a notícia, tanto que todas as outras mídias linkaram a Folha de São Paulo à notícia. Você esperou o cara ser nomeado, planejar as estratégias da economia junto com o Meirelles, dar a coletiva de qual era o planejamento, de qual era o rumbo que nós tínhamos de 170 bilhões, esperou o Temer anunciar quando ele ia fazer a sessão com a Câmara, esperou a sessão do Congresso para soltar justamente na manhã, onde teria essa sessão com o Congresso para aprovação desse déficit, né, da nova meta fiscal aí, né, do novo regaço nas contas nossas aí. Você solta um áudio desse para a Folha de São Paulo justamente no dia de hoje. Por quê? Por que você não soltou isso antes? Por que você não soltou para a população isso antes? O porquê de esperar tudo isso para tomar uma atitude justamente num dia como hoje? Essa é a minha pergunta para o Janot. É isso que eu não consegui entender. E vale também, né, perguntar por que não foi assim com a Dilma também. Porque quando os áudios da Dilma e do Lula não foram vazados, foram liberados pela justiça, foi todo aquele estardalhaço, sendo que quem estava grampeada não era nem a Dilma, era o Lula, que vale também ressaltar que não tem prerrogativa de foro privilegiado, mas ainda mantém papéis na mão do STF. Também não entendo, fica uma pergunta aqui para o STF. Fizeram tudo isso, caçam alguns protegem e mantém uma pessoa que na realidade é tão comum quanto todos nós, com prerrogativa de foro lá no STF. Mas fique sossegado, viu, gente, que a Polícia Federal nem precisa mais daquela documentação lá para pegar o titio Lula. Dele tá bem próximo. Então, a minha pergunta é essa, Janot. Por que esperar tudo isso? Por causa de uma ineficiência sua, por causa de uma, vou dizer a palavra que eu adoro te chamar, né? O STF, PGR e tudo mais. Uma cretinice sua. Você acabou com a economia, você acabou com a bolsa, você bombou o dólar nessa segunda-feira. Fica a minha pergunta, Janot, por que o dia de hoje? Foi muita coincidência ou talvez muita conveniência? Não sabemos. Essa é a minha indagação. E eu queria também fazer uma pergunta para a mídia. Por que vocês não falam
sobre os grampos que a Dilma colocou, bem estratégico lá em alguns gabinetes. Foi falado poucas vezes, mas ninguém enfatizou. Não ficou um dia inteiro de notícia. Por que o STF e a PGR não dá para nós, cidadãos, uma posição a respeito de toda aquela maracutaia que a Dilma fez para ficar monitorando o Moro e a Polícia Federal do que seria ou não feito, porque está todo mundo sabendo que eles conseguiam as informações de uma forma ilegal. E por que a mídia não está falando das contas que foram descobertas da titia Dilma no exterior? Porque ela também tem contas no exterior, viu, galera? Isso foi uma notícia que eu fiquei sabendo hoje e eu vou procurar mais informações para estar passando para vocês. Então, fica a minha pergunta para o Janot, a minha pergunta para a PGR em geral, a minha pergunta para o STF. Eu gostaria de saber da mídia. Por que vocês não falam um pouquinho mais da Dilma? Conta pra gente aí o que está acontecendo e o que são essas contas dela no exterior. E a gente está querendo saber o que vai acontecer com relação aos grampos lá e com a investigação que ela fez ilegal em cima do Moro e toda a Polícia Federal. Coincidências ou conveniências, não sei, mas esse é o meu pitaco de hoje. Então, Temer agiu certo, muito bem, Romero fora do Ministério do Planejamento. E vamos esperar quem será o próximo ministro. Valeu, galera! Esse é o vídeo da noite. Desculpa ter demorado um pouquinho aí, mas eu precisei colher algumas coisas a mais para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e fica aí o pitaco de hoje. Valeu? Não esquece de dar um like aí e se inscrever no canal. Falou, até mais. Tchau, tchau.